Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a ansiedade em relação ao futuro. Você está na jornada do beabá da ansiedade. Que coisa boa! E fico feliz por isso. Fico feliz de você estar junto comigo. E essa jornada do beabá da ansiedade tem como objetivo principal de te ajudar a livrar de vez a ansiedade, a amenizar a ansiedade, a controlar a ansiedade e ter a vida que Deus te criou para ter. Se você ainda não me conhece, está chegando a hora. Sou o Padre Mário José, psicanalista, parapsicólogo. E é uma alegria muito grande poder estar aqui junto com vocês. Quero te presentear com as 5 pílulas de conhecimento prévio antes da nossa jornada, que iniciará na próxima segunda-feira. Então, anote aí na sua agenda para que na próxima segunda-feira nós possamos estar juntos. Quero trazer a você muita informação e autoconhecimento com espiritualidade. Isso para mim é fundamental e importante. Nós já passamos algumas pílulas, são 5 ao total. Nós estamos hoje na terceira. Então, a primeira pílula nós falamos sobre o que é ansiedade e os seus principais sintomas. Ontem, na segunda pílula, nós falamos sobre ansiedade no relacionamento família e filhos. Então, não deixe de assistir esse material. Ele é muito importante, um vai completando o outro, você vai tendo um conhecimento amplo, maior sobre tudo isso que eu estou falando, com o tema principal, ansiedade. Tudo isso ajudará muito na compreensão das suas emoções, que te ajudará a se livrar de vez, a amenizar, a entender, a amenizar esta ansiedade, ok? Eu quero te ver melhor. Quero ver você de uma forma mais leve. Não estamos perto. E eu sei que muitas pessoas do Brasil inteiro estão me assistindo. Você, de onde você fala, de onde você está, que bom estarmos juntos nesse momento. E é uma alegria para mim poder trazer esse autoconhecimento para você. Então, todo o conhecimento que a gente tem e aquilo que faz bem para a gente, nós devemos partilhar com os outros e ajudar os outros também a ter esse crescimento e evolução espiritual e psicológica. Então, se prepare. Hoje é a nossa terceira pílula de 5 que eu trarei antes da nossa jornada. Então, fica comigo e aproveita todo esse material que preparei com muito carinho, especialmente para você. E que você pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, compartilhando esse link com as pessoas que você sabe que estão passando pela ansiedade também. Vamos fazer o bem, poder ajudar outras pessoas a conhecer esse processo e aquilo que acontece quando a ansiedade bate à nossa porta. Muitas vezes ela vem e fica por muito tempo. Isso se nós não mandarmos ela embora. Não faça da ansiedade o seu animal de estimação, né? Mas possamos vencer a nossa ansiedade, tornando a vida mais leve e mais bonita. É isso que eu quero para a minha vida e é isso que eu quero também para você. E hoje, então, nós vamos falar sobre a ansiedade em relação ao futuro. Qual é a ansiedade que você tem em relação ao amanhã, ao mês que vem, ano que vem, ao seu futuro? Quantas pessoas que vivem nessa ansiedade, nessa angústia tão grande, né? Como será o dia de amanhã? A nossa correria, o nosso vai e vem, muitas vezes tira a nossa quietude, muitas vezes rouba a nossa alegria de viver e traz para nós essa ansiedade, essa angústia, esse medo, e que nos leva a uma aflição muito grande. Então, quando nós falamos em ansiedade em relação ao futuro, nós podemos trazer aqui presente o sucesso e o fracasso, a vitória e a derrota. Como que nós lidamos com isso no nosso dia a dia? A ansiedade, ela está por toda parte, e nós sabemos muito bem disso. Qualquer pessoa que você encontra hoje, você começa a conversar com ela, você percebe que ela está com ansiedade, ou ela está com uma crise de ansiedade, passando por momentos tão difíceis. E sempre a ansiedade vai estar ligada a algum problema, alguma dificuldade que ela está vivendo.
Então, com isso, sabemos que a ansiedade está por toda parte e passou a dominar a nossa vida como nunca. E como Augusto Cury mesmo nos disse, se tornou o mal do século, está até acima, né, da própria depressão. Então, percebi que uma das razões para tanta gente não saber que tem ansiedade é o fato de se esconder nos maus hábitos. Apesar de que, hoje, as pessoas têm mais consciência de sua ansiedade, elas estão tentando vencer esse mau hábito. Eu nunca me planejei para ser um terapeuta, mas chegou um determinado momento na minha vocação sacerdotal que eu quis unir a espiritualidade com a ciência para poder ajudar ainda mais pessoas. E esse movimento fez com que eu aprendesse muitos fatos e conceitos através dos meus estudos e percepções, através dos meus atendimentos com as pessoas, e ao longo do tempo eu fui me especializando nesta área. É uma área que eu gosto muito. Eu sei que, como um padre, na minha vocação, posso curar muitas feridas na alma das pessoas. Mas, através desse autoconhecimento, quantas pessoas eu posso ajudar ainda mais, tendo esse conhecimento? E que precisamos conhecer cada vez mais, nos aprofundar, saber de onde vem toda essa nossa dificuldade, nossos problemas, nossas angústias, essa ansiedade que está presente na nossa vida. E, como padre, muitas pessoas, né, têm me procurado para uma conversa, para uma bênção, até mesmo para aliviar esta ansiedade. E quando você passa a conversar com essas pessoas, você vai entendendo o que está acontecendo com elas. E é assim que quero ajudar também você, diante da psicanálise, da parapsicologia que tenho estudado, aprendido, passado também por terapia, e dessa forma poder ajudar você a amenizar esta ansiedade que traz tanta aflição no seu coração. A ansiedade, ela se camufla nos hábitos, e nem sempre percebemos isso. E ela se esconde em nosso corpo. Quando aprendemos a nos desconectar desse sentimento, por meio de uma infinidade de comportamentos diferentes, ao compreender essa conexão, eu pude ajudar tanto a mim mesmo como as pessoas. E quero ajudar você. Afinal, quem nunca se deparou ansioso em algum tipo de situação? Podemos dizer que, de uma forma sadia, se é assim, a ansiedade até é normal. Mas quando a ansiedade ela paralisa a nossa vida, quando ela sufoca, aí ela se torna um grande problema. Quanto aos meus consulentes, né, pude perceber como foram os hábitos em torno de si que fizeram chegar aonde chegaram. E sofrem muito por isso. E é preciso vencer, é preciso ir adiante. E quando falo em hábitos, digo de tudo. Desde beber demais, comer por estresse, por ansiedade, de não ter esse autocontrole na alimentação, na bebida, muitas vezes partindo até para as drogas, às vezes procrastinando. Como as pessoas têm essa dificuldade de procrastinar, as pessoas não assumem a sua responsabilidade. E aqui já digo, cuidado, porque você também pode procrastinar todo este aprendizado em torno da ansiedade. Amanhã eu vou, amanhã eu faço, amanhã eu me esforço, amanhã, mês que vem, ano que vem eu faço alguma coisa. Cuidado com isso. Quanto mais você quer viver a vida com leveza, com alegria e vencer a ansiedade, deve ser hoje. Hoje, agora, nesse momento, é dar um passo decisivo e importante para que você possa ir adiante e saber lidar com a ansiedade. Senão, você nunca vai sair dela. Se você acha que a ansiedade é um caminho fácil fazer, de um estralo de dedo você resolve tudo, você está enganado. Você sabe muito bem o que a ansiedade traz de sofrimento para a sua vida, não é verdade? Então, precisamos vencê-la. Senão, ela é que vai nos derrubar. Porque depois da ansiedade pode vir uma depressão muito forte, uma crise de pânico, que você perde totalmente o controle. Então,
Quero ajudá-los a entender por que tinham tanta dificuldade e fracassavam ao tentar mudar não só a ansiedade, mas também os maus hábitos. Isso tentei fazer, busco fazer com os meus consulentes. Um problema não pode ser resolvido pelo mesmo estado de consciência que o criou. Isso quem diz é Albert Einstein. Portanto, quando se fala de ansiedade, e aqui em relação ao futuro, a ansiedade propriamente dita é querer viver no futuro. E a preocupação é o medo do futuro. Só que para quebrar e romper com esse ciclo de ansiedade, o primeiro passo não é nem identificar os gatilhos da ansiedade. Nós sabemos que também existem esses gatilhos que nos levam à ansiedade. Mas, em primeiro lugar, identificar como é que esta ansiedade se instala dentro de nós. Existe um processo na qual a ansiedade vem e se faz morada. Ela se instala dentro de nós. E depois vem os gatilhos que são dados. Mas esses gatilhos existem por quê? Porque a ansiedade, ela já existe dentro de nós. E aí nós sofremos. E por que também é tão difícil de identificar a ansiedade? Nós sabemos que nós temos os sintomas, né? Nós sabemos quais são esses sintomas, mas o que realmente provoca essa ansiedade? De onde ela vem? Como que ela acontece e desenvolve dentro de nós? Porque você só identifica quando você vê. Então, alguns dizem que a ansiedade se dá por preocupação com a saúde, preocupação com a segurança. Outros dizem que é por preocupação com a situação financeira. Outros ainda que é pela preocupação pela política. Outros por relacionamentos interpessoais. Tem pesquisas que falam que a ansiedade se dá para a fonte de estresse. Mas eu afirmo que a ansiedade não surge do nada. Não é no estralo de dedo. A ansiedade, ela nasce. A ansiedade é um bicho estranho, se assim podemos dizer. Ela é o primo irmão do pânico. Posso dizer que a principal função evolutiva do medo é nos ajudar a sobreviver. O medo faz parte da nossa vida. O medo é uma questão de sobrevivência. Imagine se você não tivesse medo. Você iria atravessar a estrada de um lado para o outro e iria morrer atropelado. Você ia chegar perto de um leão, tentar fazer carinho nele, você seria devorado pelo leão. Então, o medo ele nos faz ter esse discernimento até onde eu posso ir para preservar minha vida. Na verdade, o medo é um mecanismo de defesa, o mecanismo de sobrevivência mais antigo que existe. Ele nos ensina a evitar situações perigosas no futuro, por meio de um processo cerebral chamado reforço negativo. Exemplo. Esse exemplo trago para vocês. Quando eu tenho que atravessar a rua, nesse caso, a rua movimentada que teremos que cruzar seria o estímulo ambiental. Ele exige que, antes de atravessar, seja olhado para os dois lados, que é o comportamento. E assim, chegamos ilesos à calçada, que é o resultado. Então, eu olho para um lado, eu olho para o outro, não vem ninguém, não tem movimento de carro, atravesso, chego de outro lado, são e salvo. Portanto, quando identificamos o estímulo ambiental, o comportamento e o resultado, começamos a identificar de onde nasce. E isso nos ensina a lembrar de repetir essa ação no futuro. Todos os animais irracionais e nós, racionais, dispõem dessa ferramenta de sobrevivência. Até mesmo a lesma do mar, que possui o sistema nervoso mais primitivo que a ciência conhece. Somente com 20 mil neurônios. Se você for pesquisar isso, a lesma do mar ela tem 20 mil neurônios no total.
cerca de 100 bilhões de neurônios que o cérebro humano possui. Então, olha a diferença. A lesma do mar, 20 mil neurônios, e o ser humano, o cérebro humano, com 100 bilhões de neurônios. Olhem a diferença. E a diferença é que nós, seres humanos, além de termos um cérebro primitivo, temos também o córtex pré-frontal, um privilégio do ser humano, capacidade de entender, de desenvolver, de estudar, de perceber as coisas, tudo aquilo que está à nossa frente conseguimos distinguir, a nossa inteligência. Então ele nos ajuda a pensar e a planejar o futuro, coisa que um animal ele não tem, nós temos, né? Então ele, o cérebro, a nossa mente, ele prevê o que acontecerá com base nas experiências passadas, daquilo que nós já vivemos, daquilo que nós já sentimos, daquilo que deu certo e que deu errado. Só que o nosso cérebro ele precisa de informações exatas para fazer as previsões exatas. E quando falta informações, ele cria as versões diferentes, tentando prever o que pode acontecer para nos ajudar a escolher o melhor caminho. E qual é o melhor caminho? Pense nisso. Faz isso por meio de simulações baseadas em eventos anteriores semelhantes, através do que se experienciou, vivendo, escutando, assistindo e convivendo. Então, tudo fica marcado no nosso cérebro. O nosso cérebro ele é como uma mente fotográfica. Tudo que você faz, tudo que você vê, o nosso cérebro ele capta. É como uma máquina filmadora, é como uma máquina fotográfica, né? Tudo ele vai captando, ele sabe de tudo o que acontece. Embora nós, às vezes, não conseguimos lembrar de tudo. Mas isso é o processo que o nosso cérebro faz. E aí, por meio de associações com coisas e situações similares, parecidas. Um exemplo fácil, simples. Caminhões e ônibus são meios de locomoção suficientemente parecidos com carros. Se formos com uma boa dose de segurança, para que possamos atravessar uma rua, devemos olhar para os dois lados ao atravessar, e assim evitar que um veículo qualquer passe e nos atropele. E é aí que entra a ansiedade. Na cena que acabei de descrever, a ansiedade nasce quando o nosso córtex pré-frontal não tem informações suficientes para prever com exatidão o futuro. E ele fica tentando criar simulações baseadas em outros eventos, para tentar prever algo que ele mesmo não tem clareza. Sem informações exatas, o nosso cérebro achou mais fácil criar essa história com medo, com base nas últimas notícias que pode ter lido em um jornal, visto em revistas, reportagens na televisão e nas redes sociais, ou que ouviu alguém comentar sobre. O mesmo criou, imaginou e muitas vezes já até passou mal antes mesmo de sair de casa, só pensar em atravessar a rua. Perceba como o medo pode nos paralisar. O medo pode nos levar a nem sair de casa, porque se atravessar a rua, talvez você possa ser atropelado. Então nós percebemos tudo o que acontece na nossa vida é registrado e vamos criando essas informações. Como isso é importante? Você já parou para pensar a complexidade que é um ser humano? Tudo criado, né? A imagem e semelhança de Deus. E como nós também somos complexos, a nossa história, a nossa vida, tudo aquilo que vai acontecendo no nosso dia a dia, o quanto nós precisamos, né, nos preocupar, o quanto nós precisamos nos cuidar, nos valorizar. E este conhecimento que nos leva a viver a vida passo a passo, de uma forma sadia, de uma forma inteligente, de uma forma em que nós sabemos lidar com as situações que estão à nossa volta. Então, preste atenção e tome muito cuidado no que eu vou dizer.
Se você vive ou convive com pessoas negativas, você conhece alguém assim? Uma pessoa negativa? Talvez você conviva com uma, não é verdade? Então, cuidado, né, com as pessoas negativas. Se tens escutado muitas notícias de tragédias, quantas pessoas que ficam em frente da televisão em algum programa que só tem morte, só tem tragédia, só tem violência, é a notícia uma atrás da outra. Notícias que só tem desgraça. Imagine você convivendo no meio dessas pessoas, muito medrosas, pessoas que só têm essa negatividade e olham a negatividade da vida. Então, cuidado com isso, porque isso pode te paralisar. Daqui a pouco você não faz mais nada. Se você fica em frente a uma televisão vendo as notícias trágicas, daqui a pouco você não sai mais dentro de casa com medo de morrer também. O que eu quero dizer com isso é que o nosso cérebro, ele é tão poderoso que com pouco tempo pode aprender um sotaque. Imagina se o seu cérebro não pode construir na sua mente algo chocante, aumentando a sensação de perigo, medo, insegurança, incerteza, sensações. Tudo isso faz com que você tenha medo e incertezas de acordo com aquilo que acredita ser verdade absoluta. Assim será a sua vida. Observe que o medo em si é diferente da ansiedade. O medo é um mecanismo adaptativo de aprendizado que nos ajuda a sobreviver. Já a ansiedade, por outro lado, não tem nada de adaptativa. O cérebro que pensa, planeja, perde o controle quando não tem as informações suficientes. Então, tenha esse cuidado. A ansiedade é algo muito sério e você precisa dar importância a isto. Claro que às vezes é muito fácil tomar remédio, em alguns casos até é preciso, mas nós também precisamos aprender a nos autoconhecer. Senão, até quando você vai tomar remédio? Até o último dia de sua morte? Nós precisamos nos conhecer. Nós precisamos saber lidar com a vida. Nós precisamos saber o que passa e o que acontece conosco. Quando eu me conheço, eu passo a viver de uma forma melhor. Eu passo a lidar com a ansiedade, com o medo, de uma forma melhor. Portanto, muito cuidado. A ansiedade também é contagiosa. Você já parou para pensar nisso? Passe você, uma pessoa calma, tranquila, passe a conviver com uma pessoa ansiosa. Em uma semana, você já está contagiado com a ansiedade. Então, a ansiedade também é contagiosa. A transmissão de emoção é convenientemente chamada de contagem social, porque são meios que se traz informações para o meu córtex pré-frontal, o qual você acaba criando situações na sua mente, fazendo com que as supostas simulações, mesmo que não seja real, se torna um monstro. E é esse cuidado que precisamos ter, porque a nossa mente, ela fantasia muito. Você já parou para pensar quando um perigo, algo que você imagina que vai acontecer, como a sua mente, ela planeja, ela fantasia e sempre para o lado negativo. Veja, se alguém chega perto de você para te dar uma notícia, dizendo assim, olha, o teu filho sofreu um acidente. Você pensa no pior, que ele já está morto e já está no hospital. A ansiedade leva a isso. Calma. Veja primeiro o que aconteceu. Não sofra com antecedência. E é isso que acontece na vida. Uma ansiedade em relação ao futuro, nós sofremos com antecedência. Calma, vamos ver o que está acontecendo. Nós precisamos ter consciência daquilo que está acontecendo à nossa volta para depois ver o que você vai fazer. Mas antes que as coisas aconteçam, você já estaria apavorado, ansioso, pode desmaiar e tantas outras coisas acontecer, até mesmo infartar.
uma notícia que vem conforme ela é dada, a pessoa pode sofrer de um infarto. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Saber lidar com essa ansiedade, que às vezes ela vem como esse monstro que tenta nos devorar. Cuidado. Viver no futuro pode arruinar o seu presente. Nós precisamos viver bem o nosso momento presente. Se nós vivermos o nosso passado, nós podemos entrar em uma depressão. Se você vive no futuro, nas coisas do futuro, você vive aí uma ansiedade. Claro, isso não significa que agora você não vai fazer mais nada. Você precisa planejar o seu futuro, organizar. Então, tudo isso é necessário. Mas querer viver o futuro hoje, isso é impossível. Tenha muito cuidado com isso, porque senão você vai ter muitas noites de insônia, você vai perder muito sono e você não vai viver a vida com tranquilidade. Aliás, você nem sabe se daqui uma hora você vai estar vivo, daqui um dia ou daqui um mês. Então, viva um dia após o outro. Tenha calma, tranquilidade, serenidade. O mundo não vai acabar amanhã. E se acabar, você também nem vai perceber, porque tudo será muito rápido. Então, tenha calma. É um dia após o outro. Vamos vivendo com calma, vamos vivendo com alegria, sabendo dominar esta ansiedade, que às vezes ela vem com uma força tão grande e que até hoje muitas pessoas ainda não sabem lidar com ansiedade e sofrem e pagam um preço caro por causa disso. Uma alegria muito grande poder estar com vocês no dia de hoje. Nós temos ainda mais 2 cápsulas pela frente, que são tão especiais. Nós vimos até agora, a primeira cápsula, o que é a ansiedade e seus principais sintomas. Se hoje é o primeiro momento que você está me assistindo, você possa assistir os outros encontros, as outras cápsulas que foram passadas. Ter todo o conhecimento de tudo isto que nós estamos passando para você, para que você tenha esse entendimento do que está acontecendo. Ontem nós vimos sobre a ansiedade no relacionamento da família e filhos, pais e filhos. Muitas vezes um relacionamento tóxico. E que isto, a ansiedade, vai passando de pais para filhos. Hoje, o tema, a ansiedade em relação ao futuro. Isso que eu passei para vocês até o momento presente. Essa preocupação que muitas vezes nós vivemos mais no futuro do que aqui, no momento presente. E aí a ansiedade ela vai se tornando gigantesca. Nós ainda vamos ver 2 cápsulas. A ansiedade em relação ao dinheiro e a ansiedade em relação ao medo e à angústia. Tudo isto, esse conhecimento tão amplo, tão bonito, para que você possa se conhecer melhor e ver o que está acontecendo com você. Para, na jornada do Beabá, nós entendermos mais ainda e podermos mergulhar nesse autoconhecimento para que possamos vencer a nossa ansiedade. Ou você vai querer viver ansioso todos os dias da sua vida. Ou você faz algo hoje, ou isso vai continuar. A ansiedade não vai deixar você. Ou você expulsa, controle e vença a ansiedade, ou senão ela vai permanecer aí na sua vida. Então, vamos juntos e eu quero ajudar você nesse processo. Eu tenho a certeza, que nós vamos vencer. É um dia após o outro. Calma, tranquilidade, paciência. E é assim que vamos vencendo. Fique com Deus e até amanhã na nossa próxima cápsula sobre a ansiedade e o dinheiro.